Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, dando continuidade à série Ativo Intangível, diz respeito aos depreciadores de benefícios econômicos. Nós vimos em aulas anteriores que as três principais características econômicas que depreciam benefícios econômicos dos ativos intangíveis são as deseconomias gerenciais, a capacidade de exclusão parcial e os riscos inerentes. Vamos ver então cada uma dessas três características na aula de hoje. Iniciando então pelas deseconomias gerenciais. Uma das principais dificuldades relacionadas aos ativos intangíveis relaciona-se com as deseconomias gerenciais, isto é, a dificuldade de gerenciá-los e operá-los. Então, deseconomias gerenciais dizem respeito justamente à dificuldade que se tem para operar e gerenciar um ativo intangível, especialmente quando comparado aos ativos tangíveis, isto é, o direito de propriedade, que é claramente definido no caso dos ativos físicos e financeiros, são, em comparação aos ativos intangíveis, nebulosos, né? Então, o direito de propriedade do ativo físico é claramente definido, enquanto que o do intangível chega a ser nebuloso. Assim, a tarefa de gerenciá-los torna-se desafiadora, segundo Baruch. Diferentemente dos custos dos ativos tangíveis, que podem ser normalmente alocados aos produtos e processos, a exemplo das matérias-primas, da mão de obra, custos indiretos de fabricação, os custos dos ativos intangíveis, tais como pesquisa e custos de mão de obra, e além disso, os custos de aquisição de clientes são considerados como despesas nas normas contábeis. Então, observe, em relação aos ativos físicos, estoques, por exemplo, nós vamos, na hora de compor o seu custo, colocar a matéria-prima, a mão de obra direta, os custos indiretos de fabricação para alocar o custo. Enquanto que os componentes de custo dos ativos intangíveis, muitas vezes, como no caso do gasto com pesquisa e no custo de aquisição de clientes, eles são registrados diretamente como despesa quando incorridos. Isso aí faz com que esses custos não sejam efetivamente alocados aos produtos e os processos. Como resultado disto, o sistema de informação gerencial, usualmente predominante e principalmente focalizado na gestão de companhias baseada em tangíveis, são então inadequados para gerir empresas baseadas no conhecimento. Em relação ao segundo item, que deprecia então os benefícios econômicos, que é a capacidade de exclusão parcial. Os direitos de propriedade bem definidos para os tangíveis e financeiros asseguram que os proprietários possam, então, obter os benefícios econômicos futuros do ativo. Isso também permite que eles possam excluir outros de desfrutar tais benefícios. Entretanto, no caso dos intangíveis, os não proprietários, eles não podem ser impedidos facilmente de desfrutar dos benefícios decorrentes de investimentos intangíveis. Citamos, por exemplo, aqui o treinamento de empregados. Isto ocorre mesmo quando os direitos de propriedade são bem definidos, a exemplo de vários processos judiciais por infração de patentes. No caso, por exemplo, da Monsanto, embora os direitos de propriedade estejam bem definidos, há uma grande dificuldade da empresa em impedir que os produtores rurais plantem novamente as sementes com determinada característica de resistência que foi desenvolvida pela empresa. Essa característica dos intangíveis
é chamada de capacidade de exclusão parcial, ou ainda de direitos de propriedade indistintos, conforme Baruch. Em relação ao terceiro item depreciador de benefícios econômicos, nós temos os riscos inerentes. Uma característica dos intangíveis e do processo de inovação em si é o risco a eles associados. Estudos empíricos têm demonstrado que a natureza distorcida do processo de inovação, em que poucos produtos e processos não são imitáveis, o que torna o risco associado à inovação mais acentuado do que aquele risco relacionado então aos ativos físicos, né? Ele é facilmente imitável. Em razão disso, a volatilidade de ganhos de pesquisa e desenvolvimento é em média 3 vezes maior que a volatilidade de ganhos associados a investimentos em ativos físicos. Nos Estados Unidos, estudos demonstram que de 30% a 90% de todos os novos produtos fracassam. Então, o gasto com pesquisa, uma das justificativas de registrar diretamente na despesa é justamente esse. Até 90% dos novos produtos fracassam. E que 3/4 dos gastos com novos produtos tornam-se produtos mal sucedidos. Em razão disso é que os gastos com P&D não representam benefícios futuros, na opinião de Nerdas Jr. O processo de inovação, que inicia então com a descoberta e termina com a comercialização de produtos físicos e serviços, é um contínuo de risco, continuamente decrescente. As práticas contábeis atuais não são capazes, segundo Baruch, de abordar efetivamente o superior risco inerente de um processo de inovação associado com os ativos intangíveis. Corroboram com esse enfoque Megido e Xavier, pois consideram que a velocidade brutal das inovações e de avanços tecnológicos, a exclusividade é temporária e a tecnologia vira então uma commodity muito rapidamente. Nesse mesmo sentido, Neves e Castro argumentam que o processo de inovação não é estático e as vantagens conquistadas têm rápida comunicação no mercado e despertam os concorrentes para a cópia do atributo, até que ocorra então uma melhoria do atributo e dessa forma trazendo uma nova padronização e assim um ciclo sem fim, ou seja, as vantagens da inovação podem ser de curta duração. E para isso eles criaram então esse gráfico que eu vou apresentar para vocês aqui, que é o ciclo da inovação, diferenciação e padronização. Observem, primeiro ocorrem os esforços de diferenciação, produtos, em serviços, em recursos humanos, imagem. Aí se faz uma oferta única, diferenciada do produto ou do serviço. Próximo passo, os primeiros concorrentes começam a copiar. Segundo vem para cá, grande maioria dos concorrentes copiam. E finalmente, nossa inovação tem-se um novo padrão. E daí, depois desse novo padrão, os produtos são padronizados e voltamos para esse ciclo aqui, que é sem fim. Alguns fatos podem desacelerar esse ciclo, né? Quando houver um caráter único da diferenciação, quando ele não for oferecido pelos concorrentes, quando for difícil ou impossível copiar, quando houver uma proteção legal ou ainda por meio da marca. Mas os fatores que estimulam a inovação vai ser justamente a rentabilidade que é possível de se obter com a introdução da diferença e que naturalmente o cliente tenha disponibilidade para pagar essa diferenciação. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos
e até a nossa próxima aula.